sábado? Agora vamos tentar diferente. Me corrija. Bonjour? Bom sabá? Acho que é isso. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao Jimmy e a todos vocês, né, que me estenderam esse convite de a responsabilidade de trazer uma mensagem à igreja. Nós sabemos que é uma grande responsabilidade. E vocês sabem que agora a minha responsabilidade aumentou mais ainda com essas vozes cantando. Como pregador agora vai pregar? A responsabilidade que me trouxeram, né? Mas nós sabemos que nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome de Deus. E que não seja eu que fale, mas o poder do Santo Espírito de Deus que fale a nós, né? E eu tenho certeza que Ele vai falar a nós através da palavra de Deus. O título da minha mensagem é A Volta de Jesus, que é a nossa grande esperança, a grande promessa. Você já recebeu alguma promessa de alguém e essa promessa foi cumprida? Ou às vezes não? Você já prometeu alguma coisa para alguém e cumpriu essa promessa? Ou não prometeu? Ou não cumpriu? Nós sabemos que às vezes nós fazemos promessas, as pessoas fazem promessas, principalmente no meio político há muitas promessas, né? Algumas cumpridas, mas boa parte não cumpridas. Mas a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia é um livro de promessas. Vocês creem que a Bíblia é um livro de promessas? A Bíblia é um livro de promessas, né? Ela contém 3.575 promessas. Você já imaginou? É muitas promessas que a Bíblia nos faz. Dentre essas promessas, 2.500 promessas falam sobre a volta de Jesus. 2.500 promessas relatadas na Bíblia é da volta de Jesus. No Novo Testamento, entre 11 versículos, fala da volta de Jesus. A grande esperança. Mas a Bíblia é tão enfática na volta de Jesus, por que ele ainda não veio? 2.500 promessas falam da volta de Jesus. No Novo Testamento, de 11 em 11 versículos, fala sobre a volta de Jesus. Mas por que Jesus não voltou? Por que Jesus ainda não voltou? Vamos continuar estudando a palavra de Deus para nós entendermos por que Jesus não voltou ainda. Como já foi lido, e nós vamos ler novamente aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, que diz assim, a apóstolo Paulo falando, né? Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ao nós lermos esse texto, essa passagem de Tessalonicenses, escrita por Paulo, dá-nos a entender, e eu creio que é isso. Apóstolo Paulo está crendo, afirmando que ele cria que Jesus ia voltar no tempo dele, que ele em vida ia ver Jesus voltando. E se nós formos continuar lendo ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, em 1 Coríntios 15, 51 a 52, 3 anos depois, mais ou menos, o apóstolo Paulo novamente fala, e ao ele falar, dá a entender que ele cria que Jesus ia voltar no seu tempo. Mas Jesus não voltou. Ao longo dos anos, nós vemos vários discípulos de Jesus, vários profetas, pessoas pregando sobre a volta de Jesus, e esses profetas, esses pregadores,
pessoas que têm falado dessa grande promessa da volta de Jesus, muitos já desceram à sepultura, estão no pó da terra e Jesus ainda não voltou. Por que Jesus ainda não voltou? Por que essa promessa ainda não se cumpriu? Com imensa alegria, os profetas João escreveu finalmente a última mensagem do revelador. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Lá em Apocalipse, o apóstolo João, ele afirmou: certamente venho sem demora. Mas ele ainda não veio. Jesus ainda não veio. Se nós formos lá no livro de Daniel, né, no capítulo 12, no versículo 9, o que Deus falou para ele? Daniel, cede esse livro. Essa promessa não é para o teu tempo, é para o tempo do fim. Ou seja, Deus deixou ali eles meio sem entender sobre a volta de Jesus, né? Ele disse para eles selar e para ele não se preocupar com aquelas profecias, porque essas profecias eram para o tempo do fim. E nós estamos vivendo no tempo do fim, né? E então Daniel desceu à sepultura sem ver a volta de Jesus e talvez sem entender algumas coisas, né? Que Deus às vezes ele oculta algumas coisas. E por que Deus oculta algumas coisas? Como ocultou aqui de Daniel e alguns profetas do passado? Por que ele ocultou? Deus faz isso, sabe por quê? Para não correr o risco desses profetas passados, ou até hoje, pessoas que começaram a colocar datas para a volta de Jesus. Porque nós sabemos. Porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. E ainda assim, irmãos, tem muitas pessoas que acabam fazendo o quê? Colocando datas para a volta de Jesus. E acabam se frustrando com essas datas. Por quê? Chega a data, Jesus não volta. Muitas vezes abandonam a fé porque creu em algo que não está escrito na palavra de Deus, em ideias humanas, e colocam datas, anos que Jesus vai voltar e Jesus não volta, e acaba se frustrando. A verdade é que Daniel, Paulo, João e muitos que falaram sobre a vida de Cristo morreram e eles não viram a volta de Jesus. Essa é uma grande verdade. Mas por que ele ainda não veio? Realmente Jesus voltará? Quando ele voltará? Será que essa promessa é verdadeira? Você crê que essa promessa é verdadeira? Por que ele não voltou? Mas nós vamos estudar aqui na Bíblia alguns versículos e alguns textos da Bíblia para nós entendermos por que Jesus não voltou ainda. Primeiro, por que Jesus ainda não veio? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Pedro capítulo 3, no versículo 9. Aqui Pedro fala o que o discípulo de Deus, de Jesus, fala no capítulo 3, no versículo 9. Não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos acheguem ao arrependimento. Então Pedro está afirmando aqui que Jesus não está retardando a sua vida, ou seja, ele não está demorando a vida, ou seja, ele está retardando para quê? Para que nenhum de nós nos perca, para que eu e você não se perca. Talvez alguns que ainda não aceitaram o seu sacrifício, a sua oportunidade de perdão, quando ele adiou, não
não à medida que os fatos iam acontecendo, mas momentos de estabelecer a data antes da fundação do mundo. Aqui está o segredo. Há uma demora por causa do homem, mas essa demora nos desejos do eterno se realizou na eternidade, por presciência de Deus. Se Jesus tivesse voltado há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, ou há 20 anos atrás, talvez eu não estaria salvo. Talvez você não estaria salvo. Ninguém aqui teria o privilégio do céu. Deus estabeleceu um tempo em que pudesse salvar o maior número de pessoas, inclusive eu e você. É por isso que Jesus não voltou ainda. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Por causa de mim e de você. Porque se ele tivesse voltado antes, eu não teria oportunidade. Como eu disse, se ele tivesse voltado há 20 anos atrás, provavelmente eu não estaria salvo, porque eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, eu não sabia do sacrifício de Cristo, não tinha conhecimento, não sabia nem como era a vida de Jesus, porque eu não tinha contato com a Bíblia. Então Deus me deu uma oportunidade, Deus está dando uma oportunidade para mim e para você, por isso ele não voltou a vida. Segundo, como será a volta de Jesus? Como será a volta de Jesus? Talvez alguns aqui sabem como será a volta de Jesus, talvez eu sei, mas há muitas pessoas que ainda não sabem como é a volta de Jesus. E nunca é tarde para nós aprendermos. E nunca devemos deixar de estudar e aprender para nós não esquecermos como é a volta de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tito, capítulo 2, versículo 3. Ali vai estar apresentando o Tito sumiu aqui. Sim. Tito, capítulo 2, o versículo 13. Todos encontraram? Então vamos ler. Vamos ler como será a volta de Jesus. Como Tito descreve a volta de Jesus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, a volta de Jesus será de forma gloriosa, de forma poderosa. Deus não vai vir ocultamente, secretamente. Nós todos vamos ver, e será de maneira gloriosa. Tito está afirmando isso. Mas vamos continuar aprendendo um pouco mais. Então, Tito está dizendo que a volta de Jesus será literal, gloriosa, poderosa. E lá em Atos, capítulo 1, versículo 11, vamos ver como é que Jesus vai voltar. Para nós não ficarmos desapercebidos, para nós não sermos pegos de surpresa, nós temos que estudar. Nós temos que aprender aqui na palavra de Deus, porque Deus não é um Deus de segredo. Deus é um Deus de revelação. Ele nos revela tudo o que Ele vai fazer. E Ele deixou revelado como Jesus vai voltar, para nós não sermos pegos de surpresa. E muito menos marcarmos data para a volta de Jesus, para não nos frustrar. Atos capítulo 11, o versículo Atos capítulo 1, versículo 11. Todos acharam? Vamos ler então o versículo 11 no capítulo 1 de Atos. E eis que da mesma
na mesma hora, apareceram junto dele da casa em que estavam 3 homens. Aí, irmão, acho que eu estou lendo o texto errado. Deixa eu ver aqui. Estou lendo errado. Desculpa, eu estou no capítulo errado. É o capítulo 1, versículo 11. Eu estou lendo o capítulo 11, versículo 1. Agora sim, capítulo 1, versículo 11. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouviste subir. Então, aqui em Atos está sendo afirmado que da mesma maneira que Jesus subiu, ele foi assunto ao céu, ele vai voltar. Ou seja, de forma pessoal. Não vai vir de forma oculta, como um espírito. Não, ele vai vir de forma pessoal. Nós vamos ver literalmente Jesus, como eu estou vendo cada um de vocês. Amém. Cada um de vocês. Então nós não temos como ser enganados. Só vamos ser enganados se nós não ficarmos atentos aos sinais, aos segredos que Jesus apresentou para nós. Ele deixou tudo isso para que nós não sejamos enganados. Porque nós sabemos que o inimigo de Deus, o rival de Deus, Satanás, o enganador de todas as nações, ele vai tentar personificar a volta de Jesus para que engane a muitos. Mas eu só vou ser enganado pelo inimigo se eu não estiver aqui, apegado, arraigado à palavra de Deus, estudando, aprendendo na palavra de Deus. Só assim eu vou ser enganado. Mas se eu estiver atento, a volta de Jesus não vai me pegar de surpresa, porque eu vou saber como ele virá. Mas vamos continuar aprendendo um pouco mais aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Mateus. Apocalipse primeiro. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Também tem uma descrição de como será a volta de Jesus. Vamos ver o que Apocalipse, o que o apóstolo Paulo descreveu sobre a volta de Jesus em Apocalipse. Capítulo 1, o versículo 7. Apocalipse capítulo 1, o versículo 7. Todos acharam? Podemos ver? Vamos ver qual é a descrição de como Jesus vai voltar. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o que transpassarem. Uma mensagem musical. E se você sentir tocado no coração, de se preparar hoje para a volta de Jesus, ao Aline louvar a Deus, se coloque de pé e nós vamos orar.